O Egito, a prisão de ferro. A história da rivalidade começa no... Estas são as nações que, por milênios, moldaram o destino do povo hebreu através do conflito, da opressão e da influência cultural. 1. O Egito, a prisão de ferro. A história da rivalidade começa no Egito, por volta de 1446 a.C., conforme a cronologia tradicional. O que era para ser um refúgio contra a fome no tempo de José, transformou-se em um sistema de castas e escravidão sob um faraó que, segundo Êxodo 1, temia a explosão demográfica dos hebreus. O Egito não queria apenas o trabalho escravo, queria o controle sobre o futuro, ordenando que as parteiras lançassem os recém-nascidos no Nilo. A libertação veio com as 10 pragas, que historiadores sugerem ter sido um ataque direto a cada divindade egípcia, culminando na destruição do exército de carros de guerra no Mar Vermelho. Um detalhe que poucos notam é que o Egito nunca deixou de ser uma tentação política. Séculos depois, o faraó Sisaque invadiu Jerusalém em 925 a.C., saqueando os tesouros do Templo de Salomão e deixando registros dessa campanha nas paredes do Templo de Karnak. O Egito representa o inimigo que oprime o corpo, mas que também tenta seduzir a mente para que Israel voltasse à segurança da escravidão em vez de enfrentar a liberdade do deserto. 2. Amaleque, o inimigo sem honra. Amaleque foi o primeiro a atacar Israel após a saída do Egito, e fez isso de forma covarde. Em Deuteronômio 25, o texto relata que eles não enfrentaram os guerreiros de frente, mas atacaram a cauda do acampamento, onde estavam os idosos, os doentes e os exaustos. Por causa dessa traição no deserto do Sinai, Amaleque tornou-se o símbolo do mal persistente. A batalha em Refidim, onde Moisés precisou manter as mãos erguidas, foi apenas o começo de uma guerra espiritual que duraria gerações. O rei Saul perdeu sua coroa por não cumprir a sentença contra o rei Agag, e a tradição judaica identifica Amã, o vilão do livro de Ester na Pérsia, como um agagita, um descendente de Amaleque. Isso mostra que, para o pensamento bíblico, Amaleque não era apenas uma tribo, mas um espírito de oposição que atravessa os séculos tentando exterminar os judeus onde quer que eles estejam. 3. Os midianitas, os invasores do caos. Diferente do Egito, Midian era uma confederação de tribos nômades que atacavam por ciclos. Por volta de 1150 a.C., na época dos juízes, os midianitas agiam como uma praga de gafanhotos. Eles esperavam Israel plantar, e na hora da colheita, invadiam com milhares de camelos para roubar tudo, deixando o povo na miséria absoluta em cavernas. O confronto decisivo aconteceu quando Gideão, um homem que mal se considerava capaz, reuniu apenas 300 guerreiros para enfrentar uma multidão. Usando táticas de guerra psicológica com tochas e buzinas no meio da noite, Israel desorientou o exército inimigo, em Juízes 7. Mas o perigo de Midian não era apenas militar. Antes disso, sob o conselho de Balaão em Números 25, as mulheres midianitas seduziram os homens hebreus para a idolatria em Baal-Peor, mostrando que um inimigo que corrompe a alma pode ser mais letal do que um exército que invade o território. 4. Moabe, o parente invejoso. Moabe era descendente de Ló, o que os tornava primos de Israel, mas a fraternidade parava no sangue. Habitantes das planícies a leste do Mar Morto, os moabitas sempre olharam para Israel com medo e ciúme. O rei Balaque tentou contratar feitiçaria internacional para amaldiçoar os hebreus, mas acabou ouvindo bênçãos. A relação era de uma tensão constante. O rei Eglon, de Moabe, chegou a oprimir Israel por 18 anos até ser morto pelo juiz canhoto Eude, que entregou uma mensagem de Deus na forma de uma espada escondida. Um detalhe fascinante é a Estela de Mesa, um monumento arqueológico de 840 a.C., onde o rei de Moabe celebra suas vitórias sobre a casa de Onri, de Israel. Isso prova que os conflitos relatados na Bíblia tinham eco real nas crônicas políticas do Antigo Oriente Próximo, onde cada centímetro de terra era disputado com sangue e sacrifícios ao deus Camus. 5. Amon, os adoradores de Moloque. Localizados ao norte de Moabe, os amonitas eram brutais. Sua divindade principal era Moloque, a quem ofereciam crianças em sacrifícios de fogo. A rivalidade com Israel era territorial, mas carregada de crueldade. No livro de 1 Samuel 11, o rei amonita Naás propôs uma trégua terrível à cidade de Jabes-Gileade. Ele só aceitaria a paz se pudesse furar o olho direito de cada habitante para humilhar todo o Israel. Foi esse ato de barbárie que unificou a nação sob o primeiro rei, Saul, que marchou para resgatar a cidade.
Os amonitas representam um inimigo que não busca apenas a terra, mas a desonra completa do povo de Deus, atacando em momentos de fraqueza política para tentar apagar a identidade de Israel. 6. Edom, a traição do irmão. De todos os vizinhos, Edom era o que tinha o vínculo mais próximo e o ódio mais profundo, sendo descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Eles viviam nas montanhas rochosas de Seir, uma região quase impenetrável, onde hoje fica a famosa cidade de Petra-Edom. Negou passagem a Moisés no deserto com a mão armada, mas o crime que a Bíblia nunca esqueceu foi o de 586 a.C. Quando os babilônios estavam destruindo Jerusalém, os edomitas ficaram na beira da estrada capturando os sobreviventes judeus que fugiam e os entregando aos carrascos. O profeta Obadias dedicou um livro inteiro para condenar essa traição, profetizando o fim de Edom por causa da sua violência contra o seu irmão Jacó. Mais tarde, no Novo Testamento, essa linhagem reaparece com Herodes, o Grande, um idumeu de descendência edomita que tentou matar o Messias ainda bebê, provando que a antiga rivalidade entre Jacó e Esaú continuava a sangrar na história. Se a primeira fase da história foi marcada por conflitos com parentes e nômades, a segunda etapa coloca Israel diante de potências estabelecidas e vizinhos que dominavam o mar e o ferro. Estamos falando dos terríveis filisteus, o pesadelo da costa marítima. Os filisteus foram, sem dúvida, os inimigos mais persistentes e tecnologicamente avançados que Israel enfrentou durante séculos. Eles não eram nativos de Canaã. Registros egípcios e análises genéticas modernas sugerem que eram povos do mar, vindos da região do Egeu, por volta de 1200 a.C. Eles se estabeleceram em 5 cidades-estado: Gaza, Ascalon, Asdod, Gate e Ecrom, formando uma coalizão militar poderosa. Enquanto Israel ainda lutava com armas de bronze, os filisteus detinham o monopólio do ferro. Em 1 Samuel 13, o texto relata que não havia um único ferreiro em Israel, forçando os hebreus a descerem às cidades filisteias até para amolar suas ferramentas agrícolas. Esse domínio tecnológico é personificado em gigantes como Golias, que usava uma armadura completa e uma lança cuja ponta pesava quilos de ferro. A luta contra eles produziu heróis como Sansão, que os combatia sozinho, e finalmente o rei Davi, que conseguiu subjugá-los. Mas há um detalhe que atravessa o tempo. O nome Palestina é uma adaptação latina de Filistia, imposta pelos romanos séculos depois para apagar a identidade judaica da terra, provando que a influência desse antigo inimigo permaneceu viva na nomenclatura geográfica até hoje. 8. Os amorreus, os gigantes das montanhas. Quando Josué cruzou o Jordão, os amorreus eram os donos das terras altas. Eles não eram apenas uma tribo, mas uma confederação de reinos que controlava as passagens estratégicas. Na Bíblia, eles são frequentemente descritos com termos que sugerem uma estatura imponente. O profeta Amós diz que a altura deles era como a dos cedros. Antes da conquista, 2 reis amorreus, Seom e Og, tentaram impedir o avanço de Israel. Og, rei de Bazã, era o último dos sobreviventes dos gigantes refaíns, e sua cama de ferro de quase 4 metros de comprimento era mantida como um troféu de curiosidade em Rabá. Os amorreus representavam a barreira física e militar mais bruta. Eles construíam cidades com muralhas que chegavam ao céu. A derrota deles foi essencial para que Israel tivesse um lugar para plantar e morar. Mas a influência de seus rituais de adoração em lugares altos permaneceu como um espinho espiritual que seduziria muitos reis israelitas no futuro. 9. Os heteus, os senhores da ordem. Os heteus, ou hititas, eram descendentes de um dos maiores impérios da Idade do Bronze, com sede na atual Turquia. Em Canaã, eles representavam uma elite sofisticada e militarmente organizada. Diferente de outros inimigos que agiam por impulso, os heteus tinham códigos de leis e tratados formais. Eles aparecem na Bíblia desde o tempo de Abraão, quando este comprou a caverna de Macpela de um heteu chamado Efron. Mas, na época da conquista, eles faziam parte da coalizão que resistia ativamente a Israel. Um detalhe que demonstra como a Bíblia é honesta sobre a complexidade dessas relações é a figura de Urias, o heteu. Ele era um dos valentes de Davi, um soldado de elite que se converteu e lutou por Israel com mais integridade do que o próprio rei. Isso mostra que os heteus não eram apenas inimigos de guerra, mas uma cultura poderosa que, quando integrada, trazia uma força militar inigualável para o exército de Jerusalém. 10. Os jebuseus e a fortaleza. Os jebuseus eram um grupo pequeno, mas detinham o controle do ponto mais estratégico do mundo, a cidade de Jebus. Por centenas de anos, Israel ocupou as terras ao redor,
mas não conseguia conquistar aquela fortaleza no topo do Monte Moriá. Em 2 Samuel 5, vemos que os jebuseus eram tão confiantes em suas defesas naturais que zombavam de Davi, dizendo que os cegos e os coxos seriam suficientes para defender as muralhas. Davi só conseguiu vencê-los através de uma estratégia de infiltração pelos túneis de água, transformando a cidade jebuseia na cidade de Davi, a Jerusalém que conhecemos. Um detalhe curioso é que Davi não exterminou todos. Ele comprou a eira de Araúna, o jebuseu, para construir o altar onde mais tarde ficaria o Templo de Salomão, mostrando que o solo sagrado do cristianismo e do judaísmo foi, um dia, propriedade desse antigo povo inimigo. 11. Os perizeus e a luta rural. Enquanto os jebuseus estavam em fortalezas, os perizeus eram os moradores das aldeias abertas e das regiões de floresta. Eles representavam o perigo difuso. Não havia uma capital para conquistar e encerrar a guerra contra eles. Os perizeus estavam espalhados, agindo em táticas que hoje chamaríamos de guerrilha. Eles resistiram à tribo de Judá e Efraim por gerações. A dificuldade de Israel em lidar com os perizeus vinha do fato de que eles não aceitavam o novo governo e sabotavam a produção agrícola. Historiadores acreditam que eles eram um povo camponês que se unia aos cananeus apenas para expulsar os hebreus, sendo um lembrete constante de que a posse da terra nunca seria tranquila enquanto o interior não fosse pacificado. 12. Os heveus e a estratégia do engano. Os heveus habitavam a região ao pé do Monte Hermon e eram conhecidos por sua astúcia. O caso mais famoso é o dos gibeonitas, um grupo de heveus que, ao perceber que não venceria Israel pela força, usou o disfarce. Eles vestiram roupas velhas e levaram pão bolorento para fingir que vinham de um país muito distante, conseguindo um tratado de paz com Josué sob falsas pretensões. Quando a mentira foi descoberta, Josué não pôde matá-los por causa do juramento, e eles se tornaram carregadores de água e lenha para o templo. Os heveus ensinam uma lição que ecoa no Novo Testamento. O inimigo nem sempre vem com espadas. Às vezes, ele vem com palavras mansas e disfarces, tentando entrar na comunidade através do engano político. 13. A Síria e a Guerra de Atrito. Localizados ao norte com capital em Damasco, os sírios, ou arameus, foram os rivais mais constantes durante o período dos reis. Entre os anos 900 e 800 a.C., a fronteira norte de Israel era um campo de batalha permanente. Reis como Ben-Hadad e o implacável Hazael transformaram a vida dos israelitas em um inferno de cercos e fome. Em 2 Reis 6, o texto descreve um cerco sírio tão severo a Samaria que o povo chegou ao extremo do canibalismo para sobreviver. Mas a Síria também é o cenário de um dos detalhes mais curiosos da Bíblia: a cura de Naamã. Ele era o comandante do exército sírio, um inimigo direto que precisou mergulhar no Rio Jordão para ser limpo da lepra. Isso mostra que, mesmo na guerra, havia frestas para a soberania divina. A Síria acabou sendo engolida pela Assíria, mas sua língua, o aramaico, sobreviveu e se tornou a língua que o próprio Jesus falaria séculos depois. 14. A Fenícia e a arma da sedução. Tiro e Sidom, as grandes metrópoles fenícias, raramente entravam em guerra direta contra Israel. O método deles era a influência cultural e o comércio.
A Fenícia era a Wall Street do mundo antigo, dominando as rotas marítimas. O golpe mais letal que desferiram contra Israel não foi militar, mas matrimonial. O casamento do rei Acabe com a princesa Sidônia Jezabel. Ela não trouxe soldados, trouxe 850 profetas de Baal e Astarote. Em vez de destruir as muralhas, Jezabel destruiu os altares, tentando substituir a fé em Deus pelo culto sistemático ao Deus da fertilidade e do dinheiro. A resistência de Elias no Monte Carmelo foi, na verdade, uma guerra contra a influência fenícia que estava sufocando a alma da nação. Esse inimigo ensina que, às vezes, o maior perigo não é quem ataca por fora, mas quem corrompe por dentro através do luxo e da apostasia. 15. A Assíria, a máquina de terror. Se o inferno tivesse uma capital na terra, ela seria Nínive. Os assírios foram os inventores da guerra psicológica e da tortura estatal. Eles não queriam apenas vencer, queriam que o mundo tivesse pavor do seu nome. Registros arqueológicos mostram relevos de reis assírios, como Tiglat-Pileser III e Senaqueribe, vangloriando-se de empalar inimigos e arrancar a pele de rebeldes vivos. Em 722 a.C., a Assíria cumpriu o que muitos achavam impossível. Destruiu o Reino do Norte e levou as 10 tribos para o exílio, espalhando-as pelo império para que nunca mais se reunissem. Em 2 Reis 19, vemos o auge do drama quando 185 mil assírios cercaram Jerusalém. O rei Ezequias viu a aniquilação de perto, até que, em uma única noite, um anjo passou pelo acampamento inimigo, deixando-o repleto de cadáveres. Mas seu legado de medo ficou gravado nas profecias de Naum. 16. A Babilônia e o martelo do exílio. O que a Assíria começou, a Babilônia terminou. Sob o comando de Nabucodonosor II, por volta de 586 a.C., a Babilônia tornou-se o instrumento do julgamento final sobre Judá. Eles não apenas derrotaram o exército, eles queimaram o templo de Salomão, derrubaram os muros de Jerusalém e levaram a elite, incluindo o jovem Daniel, para as margens dos rios da Babilônia. Ali, o inimigo tentou a tática da reeducação, mudando os nomes, a língua e a dieta dos judeus para transformá-los em babilônios. O Salmo 137 retrata a dor desse período. À margem dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. A Babilônia representa o inimigo que retira você do seu lugar de conforto e o testa na fornalha da aflição, forçando a fé a sobreviver sem templo e sem terra. 17. Roma, o Império de Ferro. O último grande inimigo bíblico surge no Novo Testamento. Roma era a ordem, a lei e a força bruta organizada. Diferente dos impérios anteriores, Roma permitia que os judeus ficassem na terra, desde que pagassem impostos pesados e aceitassem a supremacia de César. Foi sob o domínio romano que Jesus foi crucificado, um método de execução projetado por Roma para humilhar e aterrorizar os rebeldes. A tensão entre a cidade de Deus e a cidade de César atravessa todos os evangelhos e o livro de Atos. Em 70 d.C., os generais romanos Tito e Vespasiano esmagaram uma revolta judaica, destruindo o segundo templo e expulsando os judeus por quase 2 milênios. Roma foi o inimigo que tentou institucionalizar a religião e silenciar o Messias, mas acabou se tornando o solo onde a mensagem cristã se espalhou por todas as estradas imperiais. Ao olharmos para essa lista, percebemos um padrão impressionante. O Egito, os filisteus, a Babilônia e Roma. Todos foram gigantes que, em algum momento, pareceram invencíveis. No entanto, hoje, esses impérios são apenas ruínas visitadas por turistas ou capítulos em livros de arqueologia. A existência de Israel e a continuidade da fé cristã são as maiores provas de que o propósito sobrevive ao opressor. A história dessas nações inimigas não é sobre a força das espadas, mas sobre a resistência de uma promessa. Quando o mundo antigo tentou apagar a luz de uma pequena nação, acabou apenas servindo de cenário para que o poder da verdade brilhasse com mais força através dos séculos. No fim das contas, os inimigos passam, as muralhas caem, mas a palavra permanece como o único monumento que o tempo não consegue derrubar.